Salve, galera! Sou Sonão, beleza? Bacana. A gente veio aqui gravar o vídeo parte 2 de substantivo. Veio trocar ideias sobre o que é o substantivo, né? No vídeo anterior, na parte 1 do substantivo, a gente viu o que é um substantivo concreto, o que é um substantivo abstrato, o que é um substantivo primitivo, o que é um derivado, o que é um comum, o que é um... A gente viu tudo isso, conversamos. Se tiver dúvida, dá uma olhada no vídeo anterior, que vai estar tudo lá. Bacana? Aqui a gente vai ver outra coisa. No substantivo parte 2, a gente vai conversar sobre gênero e entender o que é o gênero e o que é o tamanho do substantivo. Então, calma. Dá uma olhada para conversar o que é o gênero do substantivo. Esse é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, falando numa conversa entre pai e filho e mostrando por que essa conversa é importante. Vamos dar uma olhada? Pai, como é o feminino de sexo? Quê? O feminino de sexo. Não tem. Sexo não tem feminino? Não. Só há sexo masculino. Sim, quer dizer, não. Existem dois sexos, masculino e feminino. E como é o feminino de sexo? Não tem feminino. O sexo é sempre masculino. Mas está acabando de dizer que há sexo masculino e feminino. O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina. Depois, há o sexo masculino e o sexo feminino. Não deveria ser assexa? Não. Por que não? Porque não. O sexo é sempre masculino. O sexo da mulher é masculino? Sim, não. O sexo da mulher é feminino. E como é o feminino? Sexo também, igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem? Sim, quer dizer, não. Olha, há sexo masculino e feminino, não é verdade? Sim. São duas coisas diferentes. Então, como é o feminino do sexo? É igual ao masculino. Mas não são diferentes? Não, melhor sim, a palavra é a mesma. Muda o sexo, mas não muda a palavra. Não. A palavra é feminino. Se fosse masculino, seria... Opa, basta, vai brincar. O menino sai, entra a mãe, o pai comenta. Temos que vigiar esse menino. Por quê? Só pensa em gramática. É legal essa conversa pra gente pensar em gênero, né? Pensar na ideia de gênero, pensar em como isso é importante pra gente. Pensar em que sexo é uma palavra invariável. O sexo, fim. É uma palavra que não muda o gênero. Não existe assexa ou não existe assexo. É o. É engraçado pensar isso. Existe a porta, não existe o porta. Quando eu penso nas palavras variando e no substantivo variando, é isso que a gente tem que ver. Como é que o substantivo varia em gênero? Menino e varia em gênero menina. Essa é a conversa. Então, o substantivo é uma palavra que varia em gênero. E quando ela varia em gênero, existem às vezes duas formas para designar algumas palavras. Pai, mãe. Existe a palavra pai, masculino. Existe a palavra mãe, feminino. Existe a palavra aluno, masculino. E existe a palavra aluna, feminino. E menino e menina. É birido, birida? Vai rolar. Existem os dois jeitos. Birido e birida. Os dois. Bacana. Duas formas biformes. Legal. Só que também existe o uniforme, que apresenta uma única forma. Por exemplo, quando a gente fala para os animais. Eu posso dizer cobra macho, cobra fêmea. Não existe o cobra e a cobra. É a cobra. A cobra macho, a cobra fêmea. Para definir os animais e para dizer o macho e o fêmea, eu vou dizer que eles são epicenos. É uma nomenclatura que a gente dá. Ah, são epicenos. Rola. Beleza. Mais do que isso, quando a gente pensa que existem dois artigos para definir uma palavra só. A palavra é colega, só que eu coloco o colega ou coloco a colega. Eu coloco o artista ou eu coloco a cônjuge. Então, na verdade, são assim, ó. Eu vou pensar em uma palavra, artista, cônjuge, colega, e vou precisar do artigo para marcar se é menino ou se é menina. Então, a palavra é comum, só que existem dois gêneros, que é marcado pelo artigo. Legal? São palavras assim, isso é determinado já na língua. Isso é convencionado na língua portuguesa. E existem palavras que têm um gênero fixo. Por exemplo, se eu falo o guaraná, o sósia, o lança-perfume, o champanhe, a alface, a aguardente, a criança, o dó. São palavras que elas têm gênero fixo. A porta, a cadeira, a mesa. Não existe a diferença, por exemplo, numa criança. Isso é sobrecomum. Criança é sempre feminino. A criança pode ser um menino, mas eu vou dizer a criança. Ela é um menino, não tem problema. Mas o gênero que vai determinar esse substantivo é o a. Da mesma maneira que quando a gente coloca aguardente, cachaça, às vezes a gente fala assim, a champanhe.
Na gramática normativa, na gramática culta, eu deveria dizer o champanhe. E às vezes eu digo a. Tudo bem. Né? A língua popular ela deixa, mas a língua formal não. É o champanhe. Legal? Então a gente precisa ficar nisso, variando em gênero. Vamos lembrar? Biformes, duas formas. Duas formas de mostrar o substantivo. Pai e mãe. Duas formas? Bacana. Uma forma só. Eu vou diferenciar em três. Primeiro epiceno, macho e fêmea. Lembra que epiceno, o nome já é estranho. Macho e fêmea. Quando eu falo em comum de dois gêneros, dois artigos vão definir uma palavra. Bacana? Quando eu lembro do artista, do cônjuge e tal, lembra disso. Dois artigos vão definir uma palavra. E sobre comum? Uma palavra só, um gênero só. Bacana? Isso a gente viu do gênero. Só que sempre que a gente pensa em substantivo, a gente vai pensar que eles vão variar em grau. Então, a primeira variação que a gente viu o substantivo variando em gênero. Agora a gente vê ele variando em grau. Bacana? Vendo ele variando em grau, ele pode ser analítico. Ele é determinado por um adjetivo. Guarda isso. Um adjetivo vai determinar o cara. Então eu digo assim, ó, se eu penso nessa ideia, um menino grande. Menino grande, é aumentativo, né? Um menino grande. Menino pequeno, diminutivo. Mas eu tenho o pequeno e o grande para determinar o menino. Então ele vai variar em tamanho? Vai, variou. Variou em grau, variou em tamanho. Beleza. Só que variou em tamanho, eu mostrei. Menino grande. Eu preciso do grande. Para modificar, menino. Legal, bacana. E sintético? Não, sintético eu vou condensar na palavra. A gente vai falar que vai agregar um sufixo. Meni? Não. Meni não. Aí esse cara vai ser grande, um menino grande. Só que eu não quero usar o grande. Eu quero fazer pequenininho. Pequenininho, pequenininho, pequenininho. Da mesma maneira quando eu falo assim, menininho. O in vai marcar um menino pequeno, mas eu não vou usar o pequeno, eu vou usar um menininho. Grau varia. É a variação de tamanho. Analítico, eu vou usar o adjetivo. Sintético, eu vou reduzir a palavra. Bacana? Legal, é isso. O que a gente precisa pensar mais? Às vezes, o valor do diminutivo varia. Vou dar um exemplo. A gente vai num bar, tomar um refri e tal, e eu falo assim, ó, faz assim, desce uma cervejinha, e na verdade a gente toma uma caixa. Desce um refrizinho, e na verdade a gente toma um fardo. O diminutivo varia o valor. Um outro exemplo. Alguém liga na sua casa e diz assim, ó, o seu namoradinho, a sua namoradinha te ligou. O sentido do namorado pode ser um sentido pejorativo, ruim, como pode ser um sentido bom. Toma cuidado. A gente só vai saber isso pelo contexto. Bacana? Só o contexto consegue definir isso. Legal? Gente, esse foi o nosso segundo vídeo, falando só sobre substantivo. Beleza? Valeu, obrigado.